Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 6 da quarta temporada de The Boys. Que episódio bom, cara, que episódio bom mesmo, tivemos bastante coisa aí para esse fim da temporada, né? Faltam apenas 2 episódios para acabar, já tivemos alguns encerramentos de história, enquanto outras histórias ainda estão em aberto e tem que fechar rápido, né, cara? E bom, vamos começar porque tem bastante coisa pra gente falar e vou começar já falando sobre o Bruto mesmo, tá? Como eu sempre faço, divido em partezinhas aí do episódio, né? E começando a falar já do Bruto, a gente viu que o Bruto teve uma recaída novamente nesse episódio, ele passou mal justamente por causa de todo aquele uso dele com o composto V temporário e tal, que ó, acabou com ele tá com aquela doença cerebral ali mesmo, né? Tá todo fudido o cérebro dele por causa do uso do V, né? O cérebro dele tá derretendo, tá acabando, o cara tá morrendo. E a gente teve uma confirmação aí de uma teoria sobre o próprio Joe Kessler, mas já eu falo disso. Bom, vamos falar um pouquinho do Samir, já que ele vai ser uma peça agora muito importante e tem relação bastante com os quadrinhos. Por quê? A gente sabe, né, que agora o Bruto prendeu o Samir ali porque ele quer que o Samir faça mais do vírus do Super para poder uma quantidade boa, né, para poder matar o Capitão Pátria. Esse é o plano do Bruto desde a primeira temporada. E agora ficou ainda mais fácil com esse vírus que mata Super produzido pelo Samir, né? Mas temos uma questão. O Samir fala lá no final do episódio que ele não conseguiria fazer essa quantidade porque se ele fizesse a quantidade ideal para matar o Capitão Pátria, não mataria só o Capitão Pátria, mataria todos os supers, causaria uma pandemia dos supers, né? E isso tem uma ligação direta com os quadrinhos. Eu fiz um vídeo pra vocês antes da quarta temporada sair, explicando quem era esse novo Black Noir, com base nos quadrinhos, né? E como terminaria a temporada. E nos quadrinhos, galera, existe, né, o vírus do Super e o Bruto usa esse vírus de uma forma meio desordenada e acaba causando, sim, uma pandemia desse vírus que acaba matando muitos Supers, né? Isso depois é meio que revertido e tal, mas de início esse vírus do Super desanda e cria essa pandemia que mata não só o Capitão Pátria, mas como os outros Supers. E o Bruto acaba morrendo no final dessa história nos quadrinhos. E aqui tá começando a ser adaptado assim, tá? O Samir já deixou claro sobre essa pandemia e a gente também já deixou claro pra gente que o Bruto tá do lado do Joe Kessler. A gente viu essa teoria sendo confirmada, essa teoria que tá sendo falada há muito tempo, desde o início dessa quarta temporada, né? De que o Joe Kessler seria tipo o Clube da Luta, né? Ele seria meio que uma visão ali do Bruto, entende? O Bruto tá vendo ele ali e é como se eles fossem a mesma pessoa, mas ele tá na mente do Bruto. E foi confirmada essa teoria pra gente. O Joe Kessler tá só na mente do Bruto, assim como a própria Becca. E eles agem como o anjinho e o diabinho, né? O anjinho é a Becca e o diabinho é o Joe Kessler. Mas o Bruto é o Joe Kessler, entende? Então, todo o pensamento que o Joe Kessler dá, todas as opiniões que o Bruto dá, vocês repararam que ele sempre aceitava as opiniões do Joe, porque é o Bruto, não é o Joe, entende? É a própria mente do Bruto falando aquilo ali com ele. Então, deixou claro pra gente que ali no final do episódio, o Bruto deve escolher sim fazer o vírus do Super, mesmo com essa restrição de que não vai matar só o Capitão Pátria e sim criar uma pandemia que vai matar todos os Supers. Ele faz isso nos quadrinhos e deu a entender que ele vai seguir o conselho do Joe, entende? Que ele vai seguir o conselho aí da sua visão aí, do seu outro eu, que é o Joe, no caso, e vai atrás sim desse vírus do Super pandêmico que vai matar não só o Capitão Pátria. E a gente viu também já o fechamento e encerramento da história da mãe do Hughie, né, a Daphne. Ela não deve mais aparecer na temporada. Eles jogaram a cinza do pai dele ali na portaria daquele hotel ali, porque era o sonho do pai dele ir ali. Interessante. E a gente viu também no final do episódio que o Hughie sentiu muito a perda do seu pai. Porra, um dia após o pai dele morrer, ele sofreu tudo que ele sofreu lá na caverna Tech. Porra, não tem como não ficar abalado. Qualquer pessoa ficaria abalada naquela situação, né? E apesar da gente não ter visto o francês nesse episódio, foi mencionado e a gente sabe que ele sim ainda está preso, deve sair provavelmente no próximo episódio, e assim como a gente viu a preocupação da Químico com essa prisão do francês. O francês não
permitiu visita a ele, mas mesmo assim a Kimiko está querendo visitar ele e ela vai fazer de tudo pra entrar e ela vai conseguir visitar ele. Isso é um fato, tá? A gente deve ver a Kimiko conseguindo visitar o francês, sim, e esse romance deles ainda acontece, cara, ainda existe. A Kimiko ama o francês, a Kimiko sente algo muito sério pelo francês. Eu acredito que o francês vai sentir algo também por ela daqui pra frente, como ele sempre sentiu, sabe? Ah, mas e a história do Colin? O Colin tem que ser resolvido, essa história tem que ser fechada, assim como a própria história da Kimiko, que outras pessoas lá daquele passado da Kimiko que estavam presas com ela apareceram nessa temporada. Essa história tem que continuar, né? Uma história que eu nem achava que poderia estar nessa quarta temporada. Eu acho que foi bem ruim essa introdução, sabe? Era desnecessária essa história de todo aquele passado da Kimiko na quarta temporada, mas eles têm que fechar isso aí, assim como tem que fechar a história do Colin com o francês, né? Pô, a Kimiko sente algo muito grande pelo francês e eu acredito que esse reencontro deles aí na prisão vai fazer, sim, o francês voltar a sentir algo pela Kimiko. E a gente viu uma coisa muito interessante. No último episódio eu falei que a gente teve umas ações muito parecidas com a primeira temporada, onde o grupo tava todo unido contra os Supers, né? E aqui a gente viu de novo, cara, e dessa vez sem o Bruto, mas o grupo unido pra ir contra os Supers naquela festa dos Supers. Pô, eles bolando todo o plano pra atacar o Tech Knight, pra entrar nas coisas do Tech Knight, pra ter, né, o plano inicial era eles encontrarem o Tech Knight, matar ele naquele celeiro. Tudo desandou, mas foi muito bom a gente ver os The Boys em ação juntos novamente, né? E bom, nós vimos ali um aplicativo de Lotus ali que o Leitinho tá usando, que é pra controlar a sua pressão, já que a gente viu no último episódio que o Leitinho ele estava, né, sofrendo ali de ansiedade, estava tendo até alergia, porque ele não estava sabendo comandar o grupo do The Boys, estava muito problema em cima dele. Era sua filha, era o Hughie, era o Leitinho, era o Bruto, era o francês, era tudo em cima, a Cia, tudo em cima dele. Ele estava tendo alergias e ele estava usando esse aplicativo para se acalmar, mas não deu muito certo, né? Já que a gente já viu aí ao decorrer do episódio, quando ele dá o tiro na cabeça lá da Sister Sage, né? Ele acaba tendo um ataque de pânico, cara, que ele acaba indo pro hospital pela ação do Trem-Bala. Isso aqui vai ser um ponto muito importante, porque o Trem-Bala, ele tá nessa divisão. Se ele quer continuar no set, se ele quer continuar sendo ali um herói da VOT, ou se ele quer ser um herói de verdade, como o próprio irmão dele, que ele inclusive foi o responsável por deixar paraplégico, mandou o papo reto pra ele nos últimos episódios. E agora o Trem-Bala tá se convertendo de verdade, cara. E por esse episódio eu acho que ele vai se converter totalmente, pode até ir pro grupo dos The Boys de vez, tá? De vez. Pela criancinha, cara. Ele olha pra criancinha, a criancinha fica feliz em ver que o Trem-Bala ajudou de verdade alguém ali, sabe? E o Trem-Bala tá muito perto de se tornar um super-herói de verdade, e o Leitinho vai ser uma peça muito importante pra isso, né? E a gente viu aqui de primeira, cara, caraca, que maneiro, né? Que maneiro o Tess Teia, que é uma versão ali nos quadrinhos de The Boys, uma paródia ao Homem-Aranha da Marvel, né? E foi muito maneiro a gente ter visto ele nesse episódio. A gente viu o TST original, que tava chapadaço lá, doidaço, que o Leitinho aplicou, né, a droga nele lá pra ele ficar quieto. E a gente viu o Hughie usando o traje do TST. Muito maneiro, gostei do traje. E porra, coitado do Hughie, né? Puta que pariu, caralho. Além do plano todo desandar, porra, o Hughie ter que entrar ali na festa dos Supers ali com os caras americanos, né, o rapaziada do governo, e ele ter entrado pra Caverna Tech. Porra, aquilo ali foi de acabar com qualquer um, coitado do Hughie mesmo, mano. A gente teve ali a Caverna Tech, que é também uma paródia ali, referência a Batcaverna, já que Tech Knight é uma paródia do Batman, né? E a gente viu ali que na Batcaverna, na Tech Knight, só tinha aparelho de tortura sexual. Puta merda, cara. Isso aqui é o puro suco de The Boys, cara. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caralho, puro suco de The Boys. Isso aqui vai ser muito bom, e foi. Foi, sabe? Todas as torturas sexuais ali que o Hughie teve que passar com a Ashley. Puta que pariu, cara. E, pô, já explica pra gente por que a Ashley tava naquela festa e o porquê que a Ashley ainda está com um certo poder entre os super, né? Porque ela não é mais nada dentro da VOT. Então isso explica, né? Ela tá tendo todo esse tipo de tortura e, porra, a Ashley sentindo orgasmo em fazer cosquinha no pé do Hughie. Puta merda, mano. Isso aqui é o puro suco de The Boys. Muito bom. Um episódio, eu acho que o episódio dessa temporada que mais me remeteu
ao começo dessa série, sabe? Muito bom, de verdade, além de toda a ação dos The Boys juntos contra os Supers em um local onde só tinha Super, né? E, porra, toda essa questão aí bizarra de lance sexual que sempre teve desde a primeira temporada, né? E muito interessante a gente ver que a tortura do Tech Knight é ele fazer doações heroínas, né? Os caras estarem doando ali para uma instituição que combate o racismo, uma instituição ali de pessoas especiais com deficiência, e isso vai torturando o cara, já que tortura física não ia funcionar, já que ele é um sadomasoquista, então não ia funcionar com ele. E foi muito interessante a gente ver o Alfred dele matando o Tech Knight, porque provavelmente ele sempre foi um racista do caralho ali, né? E, porra, que genial, cara. Que genial a senha pro TST parar de sofrer aquelas torturas sexuais ser Zendaya. Porra, genial, cara. Genial mesmo, né? Além da Zendaya ser a namorada do Homem-Aranha original, né? E o TST ter que falar a palavra Zendaya. Porra, que piada genial, cara. Muito bom, de verdade, cara. Essas cenas da Caverna Tech foram muito boas. As melhores do episódio, com certeza. Foi muito engraçado, né? E a gente teve aquela festa ali, aquela convenção dos Supers, que estavam todos os sets ali, e algumas pessoas do governo americano. Foi uma festa muito importante, já que eles iriam discutir sobre o 25º a 25ª emenda, né, que era pra eles meio aplicar um golpe no próprio Singer, né, no candidato Singer, com a Newman ali do lado, e foi uma coisa muito interessante, já que a gente viu que a Newman quase caiu no papo da Sister Sage. A Sister Sage, ela deu um papo ali que, porra, ela consegue entrar na mente de qualquer um, e deu um papo muito interessante pra Newman ali, e a Newman quase caiu no papinho dela. Só não caiu, né, porque a Sister Sage foi baleada na cabeça, e como ela mesma falou no episódio 4, se eu não me engano, né? Ela pode sofrer um tiro na cabeça que seu cérebro vai regenerar, mas se ela sofrer um tiro no peito, ela morre, entende? Já que o seu poder tá todo concentrado no cérebro. E a Newman ganhou força e viu que ela não tava mais na marionete da Sister Sage, justamente quando a Sister Sage estava regenerando seu cérebro e não tava com seus poderes ali, entende? Então a Newman opôs ali e caralho, cara, que genial. Ela comandando todo mundo do governo ali. E a gente vendo que a Newman é muito mais má do que a gente imaginava. Ela sabe do campo de concentração, ela sabe do movimento nazi que tá entre o Capitão, que esteve, né, entre o Capitão Pátria e a Tempesta, né? Porra, genial, cara. Genial. Isso aqui vai ser, cara, um ponto muito foda. Muito foda de começo agora, de todo esse reinado da Newman, sabe? A Newman entrou agora no jogo mais do que nunca, entende? Mais do que nunca. Ela conseguiu driblar a Sister Sage, o Capitão Pátria, todo e qualquer pessoal ali do governo. E o Capitão Pátria ficou se mordendo, né? Ficou se mordendo porque ele ia começar ali, ele tava perdendo a linha quando a Newman começou a falar e, porra, conseguiu dominar o Capitão Pátria de um jeito genial, cara. E, porra, a Espoleta foi muito esperta nesse episódio, né? Gênio. Usou toda a mínima inteligência que ela tem, porque ela é idiota, né? E ela agora assumindo o lugar do Coleman ali na VNN, né? E, porra, ela falando sobre os judeus lá no começo do episódio também foi absurdo, né, cara? Absurdo. A teoria que a direita de The Boys cria, as teorias que a direita de The Boys cria é muito engraçada. E ela foi muito esperta. Ela usou drogas pra poder amamentar o Capitão Pátria. Ela tem tudo na sua mão agora, cara. A Espoleta tem tudo que ela precisa na mão dela. Entende? Porra, ela tem o Capitão Pátria. O Capitão Pátria não vai largar a Espoleta, cara. Justamente por causa da sua amamentação. Entende? Ele não vai largar a Espoleta por nada. E a Espoleta que queria derrubar a Sister Sage, ela vai derrubar, já que o Capitão Pátria viu a Sister Sage vulnerável no final do episódio e viu que ela era uma merda como qualquer humano. Já que o Capitão Pátria tinha medo, né, dela ser superior a ele, agora o Capitão Pátria não vai dar a mínima pra Sister Sage e a Espoleta tá no topo, cara. Usou o pouco de inteligência dela. E pra fechar, Black Noir querendo ir embora do set, cara, o que foi isso aqui? O começo de talvez a adaptação dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos, quando o Black Noir é morto pela VOT, eles substituem o Black Noir por um clone do Capitão Pátria, que é responsável por matar o Capitão Pátria, e o Bruto mata o clone do Capitão Pátria e joga todo o vírus super
pela atmosfera, fazendo toda a pandemia do Super que eu falei pra vocês, que inclusive o Samir falou nesse episódio. Então isso aqui pode ser um começo. A gente sabe que o Black Noir original morreu, mas nada impede desse Black Noir novo querer sair do set e a VOT matar esse novo Black Noir e substituir ele novamente com o clone do Capitão Pátria, e aí sim eles adaptarem essa história dos quadrinhos que ainda não foi adaptada. E como eu falei, eu acredito que isso seja adaptado agora, no final da temporada. Eu acho que ainda dá tempo, tá, deles matarem esse Black Noir e substituir pelo clone do Capitão Pátria, e aí sim adaptar toda a história que nós temos nos quadrinhos, talvez de forma diferente, já que eu acredito que o Bruto não vai morrer nessa temporada, talvez na quinta, que é a última, mas eu acredito que ele não morre nessa temporada, cara. Comenta aí o que você achar desse episódio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!